Mas não é verdade que ele estava negociando com alguém. Ah, tá bom, senhor Mané. Como não é verdade? Se o empresário está dizendo que sim... Se eu não posso falar... Não Não, pode, vai, tudo Facinho. bem. Toca o programa sozinho aí. Também eu não sou nenhum retardado, desculpem a palavra, vamos acalmar, nenhum maluco gente. pra vir a público e mentir num microfone. Você tá falando pra mim isso aí? Microfone Tô ligado. Pra mim não, Eu sou não nenhum vai falar coisa inconsequente. nenhuma. Não vai falar coisa Eu não sou nenhuma. Cara folgado. Acalmou, senão esse programa não Você anda. vai se arrumar encrenca, pô. Uma rápida atualização sobre Verton, a venda dele de 1 milhão de euros. O Leixões de Portugal vai pagar o Flamengo em 3 parcelas. Não é à vista. Lembrando que o Flamengo vendeu esse jogador por 70% os direitos econômicos e mantém 30% de uma venda futura. Para mim, uma baita negociação que o Flamengo fez nessa venda do Verton para o Leixões de Portugal. Acho que no Flamengo ele não teria muito espaço, tanto é que ele foi acionado aí algumas vezes por Tite, mostrou muita vontade, muita disposição, muita raça, mas tecnicamente falando é super limitado para poder fazer parte do elenco rubro-negro. Diferentemente do que eu penso do Matheus Gonçalves, que ontem foi titular, ficou 90 minutos em campo e mostrou que pode ser importante sim, seja atuando pela ponta esquerda, pela ponta direita. Foi inclusive um dos destaques, na minha opinião, melhor no primeiro tempo. No segundo tempo caiu de produção pela questão física, mas mostrou que tem potencial, mesmo tendo apenas 18 anos, muita personalidade, chamando a responsabilidade, pedindo para a torcida gritar. Enfim, Matheus Gonçalves eu acho que tem espaço no elenco do Flamengo, já o Verton que seja feliz lá no Leixões. Vamos falar agora de Claudinho. Claudinho será jogador do Flamengo, o Zenit aceitou a proposta do Flamengo, o acordo entre Flamengo e jogador já tem há muito tempo, 5 anos de contrato, base salarial, enfim, tudo ajustado. Faltava o ok do Zenit, o Zenit aceitou. Inclusive, a informação que eu tenho, através de pessoas ligadas ao jogador e até mesmo familiares, que a equipe responsável pela rede social do Claudinho já foi acionada, já prepara material de despedida do Zenit, já prepara material de chegada ao Flamengo. Inclusive, essa pessoa da família do Claudinho me disse que os responsáveis pela rede social do Claudinho já se reuniram com os responsáveis pelas redes sociais do Flamengo para poder alinhar toda essa divulgação do material. E a pedido do Zenit, isso tudo está sendo, digamos assim, deixado escondido para não vazar, porque ele tem jogo super importante nesse sábado, uma final, segundo a pessoa me falou aqui da família, a final, contrato até 2029, a final da Supercopa, tá lá na Rússia, que é contra o Krasnodar, e ele tem esse jogo importante. Lembrando que o Claudinho tem contrato, na verdade ainda, com o Zenit até junho de 2027, mas a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, que ele entende que o ciclo dele no Zenit chegou ao fim, que ele não tem mais nada a entregar lá na Rússia, até por questão de visibilidade, porque o Zenit não está podendo disputar as principais competições que são comandadas pela UEFA, por tudo que envolve o país, e agora o Claudinho está, de fato, muito próximo de assinar com o Flamengo. Inclusive, a informação que eu tenho, que o Tite vem mantendo contato com ele, essa pessoa da família do Claudinho também me falou isso. O Claudinho tem 27 anos, o Tite gosta dele bastante, obviamente aprovou a contratação dele. Quando eu digo aprovou, porque em outros momentos, quando o Flamengo tentou, ainda não era o Tite o comandante do Flamengo. Agora, de fato, Claudinho chega, 27 anos, muito próximo de assinar com o Flamengo. Mas lá no Flamengo, segundo um dirigente me disse, se tratando de clube russo, a gente só comemora depois que assina. Porque os russos, eles não precisam de dinheiro, a verdade é essa. Tanto é que, segundo a imprensa russa, o Zenit está contratando o Ivan Ilić, que é o sérvio do Torino, e a gente havia mencionado aqui que o Zenit havia dito ao Flamengo que fechava tudo depois que contratasse uma reposição ao Claudinho. E pelo visto a reposição está chegando e o Claudinho vai ser de fato liberado, pelo menos. Repito, a equipe responsável pelas redes sociais do Claudinho já foi acionada, já prepara todo o material de despedida do Zenit e também de chegada ao Flamengo. Ou seja, comemora a nação, mais um reforço de peso chegando, cerca de 18 milhões de euros que o Flamengo vai investir para contratar o Claudinho. Isso aí ultrapassa 100 milhões de reais, cerca de 106, 107 milhões de reais pela cotação atual. Eu particularmente acho que vale a pena sim. É só a gente pegar, fazendo uma comparação, o De La Cruz custou 16 milhões de dólares, pelo menos. Isso só no valor da multa rescisória ao River Plate, ainda tem os outros gastos com intermediários, enfim. Vale a pena, vale a pena. É um investimento que tem tudo para dar certo, tecnicamente falando,
não pensando no futuro à venda, porque o jogador já tem 27 anos, mas tecnicamente falando, chega para brigar para titular, se não para ser titular. Bora mudar de assunto e falar sobre Neymar, que decidiu que precisa ter uma casa no Rio de Janeiro. E será que isso tem a ver com a possibilidade dele atuar pelo Flamengo na próxima temporada? Antes de especular isso, deixa eu só trazer detalhes sobre essa busca do Neymar. O Neymar esteve perto de comprar uma casa de 220 milhões de reais no Rio de Janeiro. Casa de 18 banheiros, 15 vagas na garagem, uma imensidão, com direito ao único heliponto particular do Rio de Janeiro, piscina semiolímpica, além de várias outras vantagens. Mas o Neymar afirmou que precisaria fazer muitas reformas nessa casa de 220 milhões que está à venda há 5 anos. Então, ele optou por comprar um terreno de 20 milhões de reais no Alto Leblon, dentro do condomínio Jardim Pernambuco, que fica a 5 minutos da praia do Leblon e a 5 minutos da sede do Flamengo. Depois desses 20 milhões no terreno, vai gastar certamente um caminhão de dinheiro para a construção da casa, mas certamente menos do que os 220 milhões de reais por essa casa. E você, o que pensa sobre esses números? Absurdos, né? Quero falar agora sobre o estádio rubro-negro. O Flamengo terá seu estádio, agora é questão de tempo para que o clube possa adquirir o terreno no gasômetro. Leilão que vai acontecer em breve, vai ter um lance inicial de 138 milhões. O passo seguinte é iniciar as obras. Em menos de 3 ou 4 anos, difícil imaginar que esse estádio esteja pronto. Mas o Flamengo já está em busca de novas receitas. Além da venda dos naming rights, o Flamengo também pretende comercializar os setores do estádio. 2 setores atrás dos gols terão nomes específicos, de acordos de naming rights, mais 2 nomes na região central do campo. O Flamengo também pretende vender os naming rights de camarotes, de áreas VIPs, auditórios e até das salas de imprensa. Bom, o Gabigol negando... Gabriel. Negando um monte Bom, negando quase tudo que foi publicado, não só na imprensa profissional, como também em muitas redes sociais, enfim. Cara, há quantos meses todo mundo fala sobre o Gabigol? Sai um monte de coisa em todo lugar. Paciência, vai fazer o quê? Mas a gente vai ficar também com a versão dele. Ele tá dizendo que não conversou com ninguém e deve ficar no Flamengo mesmo até o final do ano. Resumindo a história, resumindo a novela, fica até o final do ano. Agora, achar que não houve conversa com ninguém também é ingenuidade, né, cara? Óbvio que houve com um monte de gente. Tá todo mundo querendo. O Gabigol, com o contrato vencendo, em litígio com o técnico do Flamengo. Tá cheio de gente interessada. Acontece o seguinte, aí a gente pega, é o caso Carille. Pô, Carille, vem a público e diz, pô, não tem nada, não vou, etc e tal. Aí o cara vem a público e diz que não tem nada, a gente sustenta que tem. Mas, entendeu? Acontece... Então, esse é um problema. Eu não sou corporativista, entendeu? A gente faz muita bobagem. A gente jornalista. Entendeu? Aí o Gabriel vem e diz, não, mas é que ele não pode falar, porque se ele falar pode atrapalhar a negociação. Porque se ele falar, não sei o quê. Sabe, é complicado. Ele chegou a público agora e falou assim, não tem nada. E a gente aqui, a gente tava conversando aqui entre nós, achando que tem. Então, pera um pouquinho, então não adianta nada o cara falar. Então não adianta nada a gente pedir para as pessoas falarem. Entendeu? Não adianta nada. Porque quando as pessoas falam, a gente não acredita. A gente acredita nas nossas verdades. Entendeu? Ou nas nossas informações. Que nem sempre são verdadeiras. Porque não saíram da boca do Gabriel. Mas muitas vezes a dos caras também não é verdadeira. Claro. Não. Da mesma forma que algumas não são verdadeiras que vêm da imprensa, o jogador e o treinador às vezes fala coisa que também é o que interessa pra ele. Então isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Então não adianta nada a gente pedir esclarecimento para as pessoas, porque quando as pessoas dão esclarecimento, a gente não acredita. Mas se a pessoa fala mentira, a gente não é obrigado a acreditar. Mas caramba, se a pessoa falar mentira, ok, mas há evidências de que ele está mentindo? Há evidências? Acho que alguém viu? Alguém teve acesso à conta telefônica do Abel e do Gabriel? Do Abel com a Leila Pereira? Do Gabriel com a Leila Pereira? Do Gabriel com o Anderson? Ninguém tem. Alguém falou. Sabe? Mas, Sormani, eu sei que funciona assim. Eu sei. Você tem que checar as informações com várias fontes. Mas, Sormani, se eu não me engano, o jogador ficou fora 2 rodadas por estar negociando contra o clube, e era o Palmeiras.
Eu não sei se ele ficou fora. Ele falou isso. Sim, ele falou isso. Sim. Na sequência dessa entrevista ele fala isso. Sim, Que, ele fala que houve uma negociação que não andou. Isso é outra coisa. Ele ficou fora por causa disso. Ele tá falando que ele ficou fora porque ele foi afastado porque ele estava negociando com o Palmeiras. Isso, mas ele, entendeu? Não com o Palmeiras. Ele falou que ele ficou afastado porque houve uma negociação que Sim, a negociação era que não com o foi Palmeiras. concretizada. Sim, mas desculpa, eu tenho 67 anos de idade, né, e eu acabo esquecendo as coisas, entendeu? Eu não lembro de o Flamengo ter dito que ele foi afastado porque ele estava negociando com outro clube. Sim, mas o Flamengo colocou. Então, é isso que eu estou falando. Eu não lembro. Se alguém tiver aí uma matéria, uma declaração. Marcos Braz, os caras todos explicaram. É que o Gabigol, inteligentemente, como ele é um cara muito inteligente, ele colocou, porque falaram que ia ter apresentação. Isso eu, por exemplo, não vi que tinha apresentação pronta. Tinha uma arte pronta. Poderia ter, os clubes deixam as artes prontas. Eu não tinha nenhuma informação. Deixa eu deixar. A gente não falou nada disso aqui. Eu confio naquilo que... Por exemplo, eu pelo menos confio naquilo que eu chequei e apurei. Tá? Cada um que responda pelos seus atos. Na minha informação, estava tudo muito com os pés no chão. Quem acompanhava aqui as informações, tá? O Luizão, com toda a cobertura, e aliás, obrigado pelo respaldo lá no nosso site da Placar, que é ótimo, né? Diga-se de passagem, é uma ótima fonte de credibilidade. Desculpa. Ele foi afastado, tá aqui a matéria. Ele foi afastado porque o empresário dele disse que como o Flamengo não ia renovar o contrato dele, aliás, ofereceu só 1 ano de contrato para ele iria ao mercado para ver se tinha alguém interessado. E o Flamengo pegou e afastou ele. Então, mas não é verdade que ele estava negociando com alguém. Ah, tá bom, senhor. Como não é verdade? O empresário está dizendo que sim. Se eu não posso falar, vai, Facinho. Toca o programa sozinho aí. Toca aí o programa, cara. Tá bom, você não acredita no que eu falo. Então é isso, eu tenho o direito de desacreditar. Ótimo, a sua fonte é a única fonte que tem? É a verdadeira? Tá bom, senhor. O Flamengo deu uma declaração dizendo que afastou por causa disso. É isso que eu tô falando. Ótimo. É isso que eu tô falando. Tá aqui uma declaração. E é verdade, eu ouvi o Marcos Braz falar isso depois do jogo do Maracanã. Estamos afastando o Gabriel porque o Júnior Pedroso, o empresário dele, começou vai abrir negociações com outros clubes. Então, para facilitar o Gabriel, nós estamos afastando o jogador. Então, mas você tá dizendo a mesma coisa que ele não negociou com ninguém. Ele falou que o empresário dele iria testar o mercado. É diferente de estar negociando. Senhor Mano, tem outro trecho de ontem. Ó, eu peguei aqui essa aspa, tô vendo no GE, foi uma outra aspa que ele falou ontem. Período afastado dos jogos. Ele disse, foi tranquilo, foi em comum acordo essa decisão. Teve negociações, acabou que não deram certo e eu optei por ficar aqui até dezembro. Ó, ele disse que houve negociações e que foi por isso que ele ficou afastado, em comum acordo essa decisão. Perfeito. Então eu acho que é isso. Ele fala que mentem muito, não sei o quê, porque pode não ter ligado, isso a gente não tem como provar, como você disse, não tem. O Abel nunca falou que ligou, etc. Se tinha apresentação, eu nem ouvi falar sobre isso, que tinha apresentação marcada. Então, se alguém falou isso, que eu não vi, é mentira. Pode ser mentira, enfim. Da Placar não saiu. Da Placar não saiu. Até enfim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas a negociação, Tenho 20 anos ele isso mesmo aqui diz, também, eu não sou nenhum retardado, desculpem a palavra, nenhum maluco para vir a público e mentir num microfone. Ele disse, teve negociações, acabou que não deram certo. Vamos lá com o Quesada, vamos lá. Quessadinha, vamos lá. Vamos ver se já reconectou legal. Tá ótimo. Sim. Você está lindo e maravilhoso. Pode usar, peço perdão, não sou nenhum maluco. Liga o microfone, vamos lá. Nenhum inconsequente. Você tá falando pra mim isso aí? Microfone ligado. Não sou nenhum inconsequente. Não vai falar coisa nenhuma. Eu não sou nenhum inconsequente. Eu estou falando com base no que eu tô lendo. Tá, eu não sou nenhum inconsequente, não. Eu tô falando com base no que eu tô lendo. Tá bom? Você me respeita, rapaz. Você me respeita. Você me respeita. Você sai 2 vezes do estúdio daqui. Tá, você me respeita. Ó, fica na sua, que você ganha mais. Vai. Tá bom, você também. Fica na sua. Vai, Quesada, vamos Aprenda lá. a respeitar as pessoas. Você que tem que respeitar. Respeite as pessoas. Eu estou lendo o que estava lendo no matéria. Tá, respeite as pessoas. Não estou dividendo de ninguém. Tá, respeite as pessoas. Cara folgado. Acalmou, senão esse programa não anda. Você vai se arrumar encrenca, pô. Vamos acalmar, que senão esse programa não anda, gente. Vamos, Facicane. Vamos lá. Vamos lá. Facinca, senhor Mani, calma aí. Vamos lá. Vamos continuar que o programa é muito legal. Vamos lá. Olha o seguinte. A gente tem que entender uma coisa, isso serve para todos nós, tá? Dos mais novos aos mais velhos. A gente sempre é usado de alguma maneira para um determinado interesse. E nós somos a ponta de tudo a que menos interessa, né? Porque as pessoas usam a gente a todo instante, né? O Gabigol usou a imprensa quando é interessante para ele. Ele usou o Twitter para dar recado, para vestir a camisa do Corinthians. O Carille, viu, senhor Mar, usou também a imprensa várias vezes para o sim e para o não. E não estou falando desse caso do Santos, não. Na época do Corinthians ele usava bastante também. Esses caras são assim.
E vocês, na realidade, vocês estão dizendo a mesma coisa. A gente precisa ouvir as pessoas, ter as informações e entender que nem sempre tudo aquilo que chega para nós é a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta, desculpe a redundância, porque é verdade ou mentira, né? Mas a verdade verdadeira, absoluta, ela não existe no futebol. Vocês podem ter certeza, tanto você, Facincani, como você, Sormani. Não existe. E repito, esses caras a todo instante usam a gente. Posso contar uma rápida de 10 segundos que tem a ver com isso daqui? Vocês lembram do Ricardinho, né? O campeão do mundo, o Flavinho, ele foi campeão do mundo pelo Corinthians, mas ainda não tinha acertado oficialmente com o São Paulo, certo? Ele vai para o São Paulo logo depois da Copa do Mundo. Aí teve um jogo do Brasil, acho que foi contra a Iugoslávia, comemoração aí do pentacampeonato. O Ricardinho ainda não tinha acertado oficialmente com o São Paulo. Foi logo depois da Copa do Mundo, foi em Fortaleza esse jogo. Na volta, eu peguei o mesmo voo do Ricardinho. E eu tinha a informação de que o Ricardinho seria mesmo jogador do São Paulo, embora o Corinthians na época dissesse, não vamos perder o Ricardinho para o São Paulo. Sabe o que aconteceu? No voo de Fortaleza para São Paulo, eu perguntei para o Ricardinho em off. Em off é quando a gente não está gravando, tá? Para quem não sabe. Falei, Ricardinho, e aí, você vai ou não, meu irmão, para o São Paulo? Ele falou, vou. Só que você não pode dizer que eu disse isso para você, tá bom? Que essa tô te dando a informação. Você use da forma que você quiser. Falei, beleza. Um outro colega jornalista fez a entrevista com o Ricardinho. O que o Ricardinho falou na entrevista, ô Flavinho? Que não ia para o São Paulo. O que eu fiz? Eu não entrevistei o Ricardinho e dei a informação que eu tinha. Entendeu? Ah, mas por que você fez isso? Aí até o finado Carbone me ligou e falou assim, sai da... Por que você... Eu não vou entrevistar um cara que está desmentindo a minha informação. Mesmo sendo esse cara, o cara que está envolvido diretamente na negociação. Ah, mas desmente. Eu falei, não vou desmentir porque ele me deu a informação. Eu estou preservando a minha fonte. A minha fonte é o jogador. Então eu vou falar a verdade. O que aconteceu? O Ricardinho foi jogar no São Paulo. Não foi tão bem assim no São Paulo, mas foi jogador do São Paulo. Então, é uma historinha, viu? Oi, senhor Mar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o meu ponto de vista, o que eu estou sustentando na minha discussão é que não existe verdades absolutas em nenhuma das partes, nem A e nem B. Nem A e nem B. Nem o jogador fala sempre as verdades e nem o jornalista também. Entendeu? Então, quando ele fala que há mentira na imprensa, há mentira na imprensa, sim, senhor. Claro que há. Claro que nós não somos perfeitos. Nós não damos todas as informações corretas. A gente erra. É normal. É da característica do ser humano. Entendeu? Então não adianta ficar dizendo que, o Gabriel, para de falar isso porque a imprensa não mente. Mente. Claro que... Não é que mente a palavra muito, muito pesada. Se engana. Se engana. Muitas vezes se engana. Não podemos ser corporativistas, gente. A gente não pode achar que a gente faz tudo certo. A gente erra e muito. Como eles também, no caso, mentem. Porque aí tem interesse. Aí é diferente. A gente pode usar mentir para eles. Porque eles mentem com interesse. A gente se engana porque foi levado por uma mentira que nos foi contada. Mas a gente erra. É isso que eu tô querendo dizer. E não adianta nada a gente chegar e depois querer que alguém venha dar uma declaração, se quando a pessoa dá a declaração, a gente não acredita. Entende? É isso que eu tô falando. Então a gente precisa decidir o que a gente quer. Entendeu? É isso que eu tô falando. Mas, eu tô entendendo. Não, assim, agora, Sorma, o cara da declaração... A gente é obrigado a ouvir as pessoas, né? Você entrevistou o Carille, por exemplo. Se o Carille tá falando a verdade ou não, você fez o seu trabalho muito bem feito de ouvir a pessoa. Mas você pode também ter uma informação que confirme o que ele disse, certo? Ou você também pode ter uma informação que desminta o que ele falou. Aí faz parte do jogo. Sim, eu citei o Ricardinho, só para ficar claro, porque o Ricardinho ia diminuir a informação que eu tinha em relação à ida dele para o São Paulo. É só uma observação, porque é um negócio curioso dessa relação de entrevista. Agora é o seguinte... Só um segundinho. Você citou a entrevista do Carille. Ele deu uma entrevista para mim, muitas coisas que ele falou na entrevista, eu tenho dúvidas. Mas eu não tenho nada para provar que ele estivesse falando inverdades ou mentindo. Então, na hora que eu vou comentar, eu não vou chegar e vou dizer para ele mentiu na minha entrevista. Eu não posso dizer isso. Eu não posso. Eu seria leviano se eu dissesse algo assim. Entendeu? Então eu não posso. Se eu tiver algo para refutar o que ele falou, tá aqui na minha mão. O senhor está mentindo. Aí é diferente. Ele falou que não teve nenhuma negociação com o Corinthians. Alguém tem prova de que houve? Eu acho que teve. Ele disse que não. Agora, eu acho.
Agora, eu não vou chegar e confrontar o Carille dizendo, olha, ô professor, o senhor vai me desculpar, mas todo mundo disse que o senhor estava negociando. Mas eu estou dizendo para você que não estava. O senhor tem provas de que... Vou chegar para mim, senhor Mani, você tem provas de que eu estava negociando com o Corinthians? Ou com o meu empresário? Tenho. Ah, bom, então o senhor foi pego de calça curta. Não tem. Então, você tem que acreditar no que ele falou. É isso que eu estou falando. Se a gente desconfia de alguém, a gente tem que trazer provas e elementos para mostrar que essa pessoa está mentindo. Se a gente não traz, a gente não pode ser leviano de falar que a pessoa está mentindo. É isso que eu estou dizendo. Tá, bom, ok. Agora, senhor Mani, em relação ao Gabigol, tá? Porque a gente estava no assunto do Gabigol e eu fui parar no Ricardinho e paramos no Carille, culpa minha. Tá, mas vamos voltar pro Gabigol. Informação que eu tenho dentro do Corinthians há muito tempo que o Corinthians tentou a contratação do Gabigol e o negócio não saiu, tá? Porque o Flamengo pediu uma grana que o Corinthians não podia pagar, que eram mais de 100 milhões de reais. E eu tenho, a minha fonte provavelmente não seja a mesma do Facincani. Eu tenho informação que o Palmeiras está com um tesão enorme para ter o Gabigol. E houve uma conversa com o staff do Gabigol. São as duas informações que eu tenho. Agora, o tamanho dessa conversa, quanto tempo durou, isso eu não sei, né? Até porque esses caras também se falam a todo instante. Isso daqui também é óbvio, o óbvio do óbvio que eu tô falando. Esses caras a todo instante, empresários, técnicos, dirigentes, jogador ligando para dirigente, dirigente ligando para técnico, técnico ligando para empresário. Esse mundo é um mundo em que todo mundo se fala e toda hora alguém está buscando alguma coisa no mercado. Que houve o contato, pelo menos esses dois times, essa é a informação que eu tenho, tá? Repito, não é a mesma fonte do Facincani, certamente não é, mas é uma outra fonte que me confirmou que houve contato, sim. Primeiro com o Corinthians lá em janeiro, agora o Corinthians tirou o time de campo, que não dá para brigar financeiramente com o Palmeiras, e o Palmeiras interessado em ter o jogador, e até essa declaração dada e lembrada pelo Luiz, né, ao GE, ao Globo Esporte, de que ele ficou afastado, em comum acordo, com o pedido do staff do Gabigol, conversando com a diretoria do Flamengo, justamente nesse período de 2 semanas, para tentar negociá-lo com alguém, e o negócio não deu certo, né? Pelo menos aí há uma informação de que havia uma possibilidade e ela não aconteceu, né? Pelo menos até agora, pelo que a gente está falando, pelas declarações aí do Gabriel Gabigol. Meus amigos, o debate pegou fogo por causa do Gabigol, Sormani e Facincani. A verdade é que esse meio de informações, tanto da mídia quanto dos jogadores, ela é muito corrompida, assim. Eu concordo com o Sormani. Eu acredito que o Facincani também pense assim, mas acabou que no calor da confusão ali, eles discordaram do ponto de vista, mas no final eu acredito que todo mundo pensa assim. Os jogadores, eles sempre soltam alguma informação quando convém para eles, mesmo que seja mentira, e a mídia inventa muita coisa também que não tem nada a ver. Enfim, tomara que se resolvam e bola pra frente. Agora, grande informação, nação. Depois de 6 jogos sem atuar pelo Mengão, o nosso Cebolinha está de volta recuperado. O jogador já fica à disposição para o jogo contra o Criciúma e já treinou em campo com os jogadores nessa sexta-feira. Agora, além do reforço do Cebolinha, o Tite também vai ter os uruguaios que estão retornando da Copa América. Então, jogo contra o Criciúma é força total para a gente conseguir garantir esses 3 pontos aí, já que a gente deu alguns vacilos nesse período de Copa América, que também no final a gente acabou sendo positivo. Se fala muito de que a meta estipulada seria ficar 4 pontos abaixo do líder, e se eu não me engano nós estamos a 2 pontos abaixo do líder. Então, batemos a meta e saímos positivo. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, para o canal do Nicola e para o Placar TV. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. Dá uma moral lá, deixa o seu like e confere também as informações que eu tenho certeza que você vai encontrar informações de qualidade e atualizadas. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.